Olá, boa tarde para você, boa tarde, muito boa tarde, porque esse é o horário que nós estamos gravando este áudio, este vídeo, e queremos compartilhar com você sobre o que João sentiu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Como João reagiu à visão que ele teve de Jesus? Ele relatou: quando o vi, caí aos seus pés como morto. João não se prostrou com o intuito de adorar, mas, vencido pelo medo, ele desabou aos pés de Jesus. E Jesus teve de impor sua mão sobre ele e dizer: Não, não temas. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17. João fora um dos amigos mais íntimos de Jesus. E numa ocasião, enquanto os discípulos se inclinavam à mesa para comer, João estava reclinado no seio de Jesus, como diz lá João capítulo 13, versículo 23. Ele era o discípulo a quem Jesus amava. João era o discípulo a quem Jesus Cristo amava. Apesar disso, quando ele viu Jesus, ele teve, ele teve medo, porque João nunca havia visto Jesus glorificado. Louvado seja Deus. Mas como todos os outros que viram rapidamente a Deus, ele caiu como se tivesse levado uma paulada na cabeça. Ele caiu como se estivesse morto. Isaías capítulo 6, versículo 5, Ezequiel 1, 28, 3 e 23, Ezequiel 43, versículo 3, Daniel capítulo 8, versículos 17 e 27 e Daniel capítulo 8, capítulo 10, versículo 8 ao 10. Ainda temos outra referência bíblica, que se encontra em Mateus 17, versículo 6, Lucas capítulo 5, versículo 8 e Atos 26 e 14, onde Paulo cai prostrado aos pés de Jesus por causa da magnífica glória de Cristo Jesus. Eugene Peterson chamou o Apocalipse de a última palavra sobre Jesus Cristo e observou que a última palavra é a visão daniélica, a visão gloriosa e daniélica do Filho do Homem. Hoje, a maioria das pessoas está ciente do bebê que nasceu numa manjedoura e cresceu para ser um grande mestre e operador de curas e muitos milagres. Muitos até já ouviram a respeito de sua morte numa cruz e a respeito da ressurreição dos mortos. Poucos, porém, o conheceram como glorioso que é, bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Também você pode analisar dentro da sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, versículos 14 e versículos 19, capítulo 19 e o versículo 16, onde diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao entrarmos na presença de Deus, nós precisamos evitar dois extremos. Evitar extremos. Por exemplo, se ficarmos paralisados de medo, jamais conheceremos a proximidade de filhos que o chamam de pai. Não precisamos ficar paralisados de medos, porque nós somos filhos, diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 6, versículo 9. Por outro lado, se nos sentimos muito íntimos, podemos deixar de prestar a ele o respeito e a reverência que ele merece. O escritor de Hebreus disse: por isso retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É assim que devemos servir a Deus, não com medo, não com irreverência, mas com reverência e santo temor,
de modo que isto agrade a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Glória a Deus. A igreja de hoje, ela precisa de uma nova conscientização de Cristo e da sua glória. Precisamos vê-lo alto e sublime, como viu Isaías no capítulo 6, versículo 1. E existe também uma perigosa ausência de temor santo e adoração em nossas reuniões hoje. Você sabe que existe uma ausência de temor, e também de reverência em nossas reuniões de adoração hoje. Estamos sendo arrogantes. Há algumas pessoas que são arrogantes, apesar de serem ditas cristãs. Em vez de dobrarmos os joelhos e cairmos aos seus pés, em vez de sermos arrogantes, presunçosos e prepotentes, nós precisamos ser verdadeiros adoradores e cairmos aos pés de Jesus Cristo, rendendo a Ele a honra, a glória, a reverência e o temor que lhe é devido. Alguns se sentem desconfortáveis com o conceito de um Senhor poderoso que castiga o mal. Preferem o carpinteiro judeu, o pálido galileu, o bom pastor. No entanto, quando o mal invadir a sua vida, quando o mundo virar-se contra você, quando a esperança fugir pela janela, você precisará de alguém que conhece os seus problemas e que conhece as suas dificuldades. Alguém com poder para fazer alguma coisa em relação a isso, a esse problema, a esta situação, a essa dificuldade que você está vivendo. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 20 diz que esse alguém de quem precisamos é Jesus Cristo. Se você reconhece que precisa de Jesus Cristo, após ouvir esses áudios, após ver esses vídeos, eu o convido, confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aí onde você estiver, havendo a possibilidade, dobre os seus joelhos, ou se não houver possibilidade de dobrar os seus joelhos, faça essa oração. Uma oração pessoal, uma oração íntima de entrega pessoal da sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça perdão pelos seus pecados, peça a Jesus que escreva o seu nome no livro da vida e que te dê o mais precioso e mais belo presente que todo homem pode e deve receber, é o perdão dos pecados e a salvação em Jesus Cristo. A minha oração é que, como resultado deste estudo, você valorize mais ainda aquele que Daniel descreveu como como filho do homem. Outras descrições de Jesus aparecem em todo o livro de Apocalipse, mas nenhuma é tão bem elaborada como a do capítulo 1, que nos mostra sua grandeza, sua magnificência e seu poder. Juliano, chamado o apóstata, sobrinho de Constantino, foi criado numa família cristã, mas na juventude renunciou à fé cristã e abraçou o paganismo. Ele fez do principal alvo de sua vida a extinção do cristianismo. Em 366 d.C., durante uma campanha contra a Pérsia, um soldado do seu exército perguntou a um soldado cristão que estava sendo ridicularizado. A pergunta foi: onde está o seu carpinteiro agora? Onde está o seu carpinteiro agora? O cristão respondeu: ele está fazendo um caixão para o seu imperador. Poucos meses depois, Juliano recebeu um golpe mortal numa batalha. Quando a morte estava se aproximando, ele ergueu os olhos para o céu e gritou: ó Galileu, tu vencestes.
Querido, não seja como Juliano, o apóstata. Não espere até a morte para reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Prostre-se perante ele agora. Confesse-o hoje como Senhor da sua vida. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, tem um versículo que diz que aquele que o confessar na presença dos homens, ele o confessará na presença de Deus. Porém, aquele que o negar na presença dos homens, será negado também na presença de Deus. Confesse Jesus Cristo como Salvador de sua vida, entregue sua vida a Ele agora e decida viver por Ele e para Ele todos os dias. Se você quiser, faça esta oração, recitando aí, reconhecendo a sua condição de pecador e a sua condição de necessitado da graça e de misericórdia de Deus. Faça a confissão, faça a oração de confissão, recebendo Jesus como seu Salvador, declarando a Ele seu nome, seus pecados e o seu desejo de recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai querido e soberano, esta pessoa, ó Deus querido, que depois de ouvir esses estudos, ó Deus, de ver esses vídeos, ó Deus, reconhece, Senhor, que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo e que precisa te aceitar como Salvador. Pai, perdoa essa pessoa, perdoa este meu irmão, esta minha irmã. Ajuda o Senhor Jesus escrevendo o seu nome no livro da vida, perdoando, Senhor, os seus pecados, dando a ele uma nova chance, uma oportunidade, as bênçãos da salvação e as bênçãos do perdão divino, em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Amém. Agora que você fez essa confissão, reúna-se com um grupo de cristãos que adoram a Jesus Cristo, conforme a Bíblia Sagrada ensina, que adoram a Jesus Cristo em espírito e em verdade, e vá servir ao Senhor com toda a alegria, com todo o desejo do seu coração. Amém? Eu quero deixar aqui algumas questões para você responder. Você pode responder essas questões enviando respostas nas redes sociais. Eu tenho o WhatsApp 965476930, o código aqui de São Paulo é 11, ok? 965476930, operadora Oi. Se você quiser, você pode também mandar suas respostas pelo Facebook, procura lá Marcos Silveira no Facebook e também no e-mail. O e-mail é marcosilveira56@gmail.com, marcosilveira56@gmail.com. Envie as suas respostas, porque é muito bom ter você aqui no nosso canal. Existem questões aqui que nós gostaríamos de deixar para você resolver, para você refletir e responder. Qual profeta do Antigo Testamento teve a visão de um como filho do homem? Segunda pergunta, quem era o um como filho do homem? Terceira pergunta, por que João estava na ilha de Patmos? Você já foi perseguido por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus? Quarto, a que se refere o termo o dia do Senhor? Quinto, na sua opinião, o que João quis dizer com achei-me em espírito? Sexta pergunta, tente fazer um rascunho, um desenho da visão do capítulo 1. Quando você lê a descrição de Jesus em capítulo 1, versículo 12 ao 19, que impressão você tem? Mais uma pergunta, os detalhes da visão do capítulo 1 são importantes? São importantes? Você acha importantes? Esses detalhes constituem uma regra ou uma exceção em relação a visões? Outra pergunta segunda lição, qual é o significado segundo as lições, os áudios, os vídeos que nós postamos aqui, qual é o significado da visão como um todo? Quais as outras mensagens você acha que estão implícitas na visão? Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, a paz e a graça do Senhor.